E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nesse momento, eu farei a leitura de Efésios 4, de 1 a 16. Efésios 4, de 1 a 16. Ouçamos atentamente o que o próprio Deus nos diz através da sua palavra, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós diante de Ti estamos com a Tua palavra aberta e rogamos que o Senhor nos conceda a graça nos falando ao coração. E para isso, Te pedimos que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito, nos abra os olhos para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos a Sua voz, o Senhor mesmo, falando conosco, e que o Senhor também transforme o nosso coração um pouco mais hoje e que respondamos a mensagem pregada numa disposição em nos envolvermos mais com a Tua igreja segundo o que o Senhor requer, e também da maneira como o Senhor quer que Te sirvamos e sirvamos uns aos outros no temor do Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de que cada necessidade, cada preocupação até, tudo que possa talvez concorrer neste momento para a nossa atenção, seja levado cativo aos pés de Cristo. E a Tua palavra, ao nos falar, que venha de encontro às necessidades que Tu sabes que cada um de nós temos. É isso que nós Te rogamos e agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã tivemos um momento histórico na vida da nossa igreja, que foi a primeira Assembleia Extraordinária da igreja. Havíamos tido uma Assembleia Geral de organização da igreja há um pouco mais de 2 anos e meio atrás. Tivemos uma Assembleia Ordinária antes da pandemia, mas foi a primeira vez em que vimos como conselho, como liderança da igreja, a necessidade de procedermos à eleição de mais 2 diáconos. E pudemos considerar nessas últimas semanas, nos estudos da Palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua igreja, em especial no aspecto da liderança, e também, como vimos pela manhã, na relação de líderes e liderados. Nós vimos sobre o que Deus requer daqueles que foram chamados e preparados por Ele para servi-lo. Então os irmãos precisaram meditar em oração diante de Deus, quem Deus tem levantado e preparado para servi-lo como diácono. E compreendemos que, neste sentido,
A igreja, atendendo a palavra de Deus, reconheceu quem são aqueles que Deus já havia preparado de antemão. Mas na palavra de Deus não encontramos somente a sua vontade revelada sobre a liderança, naquilo que é exigido dos líderes da igreja. Deus também fala sobre a sua vontade para a vida de cada um que foi chamado para fazer parte da igreja do Deus vivo. Se você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo, se você respondeu à mensagem do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo, você foi unido a Cristo e faz parte do corpo de Cristo. E nessa noite, considerando estes últimos momentos tão especiais que nós tivemos, consideraremos essa mensagem baseada neste texto de Efésios 4, que poderia ser dividido em muitas mensagens, umas 3 ou 4 no mínimo, dada a sua riqueza de cada um destes blocos de texto que vemos aqui. E nós veremos sobre o que a palavra de Deus ensina sobre a vontade dele para cada membro que faz parte do corpo de Cristo. E você deve responder a pelo menos uma pergunta nessa noite que eu já antecipei às crianças. Que diferença a igreja faz na sua vida? Cada um de nós tem uma trajetória, um histórico da maneira como foi chamado pelo Evangelho e se aproximou da igreja de Deus. Alguns foram ensinados desde berço e permaneceram pela graça de Deus. Outros chegaram mais tarde respondendo a este chamado do Evangelho. Mas, meus irmãos, todos somos igualmente parte da igreja de Deus. Em cada estágio em que Deus nos proporciona na vida cristã, de maneira que cada um de nós precisa responder essa pergunta, a começar das crianças até aqueles mais experientes na fé. Que diferença a igreja faz na sua vida? E é importante essa pergunta porque muitos vêm e tratam a igreja como um ambiente mais social, em que podem se relacionar com pessoas que têm afinidade em comum. Outros veem a igreja como um ambiente propício para passar com a sua família ou levar os seus filhos. Por isso que muitas vezes acontece de alguns entenderem que é bom para os filhos estarem no convívio da igreja, um ambiente seguro em que aprenderão coisas importantes, mas não desejam se comprometer a congregar. Outros têm a igreja como um ambiente importante da sua semana para aprender mais e crescer intelectualmente. Então, ao aspecto familiar, ao aspecto social, ao aspecto intelectual, não que estes elementos não tenham alguma importância na nossa vida, mas será que estes são os principais motivos para a diferença que a igreja deve fazer na sua vida? Então, a cada um dos irmãos aqui nesta noite, ao ouvir o que Deus mesmo diz neste texto, procure responder, à medida que avançamos na mensagem, a 2 questões. Que diferença a igreja tem feito na minha vida? E que diferença eu tenho feito na vida da igreja? Essas 2 perguntas precisam ser respondidas. Não somente a diferença que a igreja tem feito, a igreja faz e tem feito na sua vida, mas que diferença cada um de vocês tem feito para a igreja, o corpo de Cristo. Os irmãos poderiam explicar isso? A diferença que eu tenho feito na vida da igreja é esta, pela maneira como eu estou envolvido no corpo de Cristo. E nós consideraremos essas perguntas à luz do texto em 3 partes. A primeira do versículo 1 até o 6, que nos traz a primeira lição. Você, meu irmão e minha irmã, foi chamado para viver de modo digno da sua vocação. Fazer parte da igreja é ter sido chamado a viver de um modo digno da sua vocação. O apóstolo Paulo diz isso no versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O apóstolo Paulo, sofrendo o custo de fazer parte do corpo de Cristo, preso, ele roga, implora que os irmãos vivessem de modo digno da vocação que haviam sido chamados, e esse chamado é para todo aquele que faz parte também da igreja de Deus.
Isso porque, meus irmãos, todos nós somos igualmente chamados, não importa quem você seja, o tempo que você tenha de envolvimento na casa de Deus, o histórico que você tenha, todos nós recebemos o mesmo chamado para fazermos parte do mesmo corpo. Nesse sentido, somos todos iguais e chamados a vivermos da mesma maneira, de um modo digno da nossa vocação. E qual é esta vocação? Para o que você foi chamado? E nos 3 primeiros capítulos desta carta, o apóstolo Paulo tratou sobre isso. Como, por exemplo, lá no capítulo 1, você pode voltar algumas páginas, quando lá no versículo 3 até o 7, o apóstolo Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meu irmão e minha irmã, se você foi feito filho de Deus, você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Esse chamado é remetido à eleição. Então, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. E Ele te chamou, não somente para ser seu filho, mas para que você vivesse de um modo santo e irrepreensível perante Ele, como filho redimido por Cristo. Este é o chamado. Chamado desde a eternidade pelo Pai, para que fôssemos feitos filhos de Deus em Cristo, para um novo modo de viver em santidade de maneira irrepreensível diante dele. Esse chamado também da parte de Deus foi o motivo de oração do apóstolo Paulo, e no próprio capítulo 1, no versículo 15 em diante, ele continua: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Qual era o motivo de oração? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O motivo de oração do apóstolo Paulo é para que a igreja pudesse experimentar a grandeza do seu chamado. Não entrarem na rotina como um grupo somente reunido com um propósito em comum, mas a grandeza e a glória deste chamamento da parte de Deus tem a ver com a obra que ele realizou em Cristo, entregando à igreja todos os benefícios dessa vitória, quando colocou todas as coisas debaixo do seu pé, a igreja que é o corpo de Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo continua a falar sobre esse chamado pelo qual nós devemos viver de um modo digno. Do versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo nos diz, neste texto belíssimo e tão conhecido, que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais, diz ele, andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu
vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos chamados da morte para a vida. Nós somos chamados da nossa vida por si só insignificante para experimentar a bendita esperança do chamado daqueles que foram unidos a Cristo. Nós somos chamados para um novo modo de vida, para viver de um modo santo e irrepreensível perante o único Deus vivo e verdadeiro. E fomos chamados também, como ele diz no capítulo 3, para sermos fortalecidos a cada dia, à medida que Cristo habite ricamente no nosso coração. Capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, que chamado é esse? O que Deus fez por nós em Cristo? O que Ele opera em nós pelo Espírito Santo? O que Ele fez por nós desde a eternidade, como nos escolheu? Todos nós fomos igualmente chamados para vivermos de um modo digno da nossa vocação, como eleitos de Deus, que foram eleitos antes da fundação do mundo, como filhos que são amados por Ele e desejamos agradá-lo por isso, como aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que não faziam parte antes, mas que foram enxertados ao corpo de Cristo, como quem passou da morte para a vida e não vive mais como quem vive nas trevas, mas vive como quem vive na luz, como aqueles em quem Cristo habita pelo seu Espírito e através de quem Cristo pode ser visto, aqueles que estão ao nosso redor. Você pode dizer que tem vivido de um modo digno deste chamado tão glorioso, que remete à eleição antes da fundação do mundo, passa pelo que Cristo fez, tornando-nos filhos de Deus, e pela maneira que o Espírito nos transforma a cada dia. Como viver de um modo digno desta vocação? O apóstolo Paulo diz como. No versículo 2 e 3 ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é responsabilidade de todos. Todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Porque todos somos igualmente chamados a preservar a unidade deste corpo em amor. E humildade era um termo que não existia, quase que literalmente, no vocabulário grego. Eles não usavam em tipo de texto assim. Mas quando alguém é unido a Cristo, quando alguém, assim como Cristo, se esvazia de si mesmo e tem a disposição de servo, é humilde, porque se vê como é diante de Deus. Meus irmãos, a humildade é o ponto de partida da unidade. Se o nosso chamado é para vivermos unidos em amor, o ponto de partida é a humildade. É por isso que a primeira bem-aventurança também, alguém que se vê como Deus vê, alguém que sabe que não tem nada a oferecer e que carece da graça e da misericórdia de Deus em todas as coisas. O apóstolo Paulo também diz sobre a mansidão. É alguém que não revida, alguém que tem domínio próprio, uma virtude que é também refletida nas bem-aventuranças. Alguém que é manso como o Senhor Jesus, que quando maltratado não revidou, não fez ameaças, mas que entregou aquele que julga ao próprio Pai. Para que haja unidade, para que se viva de um modo digno deste chamado, é necessário também longanimidade. Longanimidade é o quê? É paciência. A expressão grega indica resistir a alguma coisa. Tanto em relação aos outros, devemos ser pacientes em relação às circunstâncias também. E a paciência é um fruto da humildade e da mansidão. Elas não são virtudes que devem ser vistas separadamente. Uma é amarrada com a outra, e ele continua dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor.
Quem ama de um modo incondicional como Cristo amou é humilde, é manso e paciente. Amar é ter em vista o bem-estar do outro mais do que o seu próprio. É esse tipo de unidade que você foi chamado a preservar com diligência, de uma forma intencional, com esforço, com dedicação. E, meus irmãos, vamos falar a verdade aqui. Isso é possível? Numa igreja em que há pessoas de todo tipo, poderíamos colocar até de todo tipo de temperamento, de todo tipo de características pessoais, de origens diferentes, culturas diferentes, formações diferentes, reunidos e interagindo entre si, o que vai acontecer? Naturalmente, problemas, conflitos. E poderíamos dizer que é inevitável que isso aconteça. Mas o nosso chamado é para vivermos em unidade. Por nós mesmos isso é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui sobre a unidade no Espírito. Porque por nós mesmos isso não é possível. E ele continua no versículo 4, dizendo que há somente um corpo e um Espírito. Então, pessoas de todo tipo são reunidas em um corpo, pois todos são unidos a Cristo, em quem o mesmo Espírito habita. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vejam como é a linguagem que o apóstolo Paulo usa. Ele reforça a expressão uma, porque nosso chamado é para unidade. Isso só é possível porque o mesmo Deus e Pai, o mesmo Senhor, age por meio de todos e está em todos. Todos somos igualmente chamados para que, unidos a Cristo, no mesmo Espírito, tenhamos também unidade em amor. Em outras palavras, irmãos, esta unidade para a qual fomos chamados é o próprio Deus que realiza em nós. A origem e a maneira como devemos nos envolver uns com os outros é da forma como o apóstolo Paulo coloca, em um só Espírito. Não é por questões pessoais e preferências, mas o que nos une, o que cria esse vínculo entre nós, é o fato de termos sido igualmente eleitos por Deus e sermos irmãos. Por termos sido redimidos por Cristo e Ele é o nosso Senhor. E pelo Espírito habitar em nós. E as virtudes que Ele produz em nós, que nós vimos aqui, é o que torna possível que correspondamos a esse chamado com unidade em amor. E por isso, unidos pelo Deus Trino, nós compartilhamos de um corpo e um espírito. Numa igreja em que pessoas diferentes são habitação do mesmo Espírito. Nós também compartilhamos de um só testemunho, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós temos uma única esperança, não são as nossas expectativas diferentes, mas temos uma única esperança e testificamos dela, sobre aquilo que Cristo fez por todos nós igualmente no passado e sobre aquele dia glorioso em que Ele voltará para buscar a todos nós. E nós também compartilhamos de uma só família. Temos o mesmo Pai celestial, que age através de todos nós. Ele nos usa no corpo de Cristo. E em meio a todos nós, e Ele está em nós por meio do seu Espírito. Meus irmãos, essa primeira lição é que você foi chamado para viver de um modo digno da sua vocação. Por isso, viva em unidade na igreja e transborde em amor pelos outros. Esta é a primeira lição. Você foi chamado para viver de um modo digno da sua vocação. Por isso, viva em unidade na igreja e em amor pelos irmãos. Isso acontece de maneira visível. Isso no nosso mundo brilha. Em meio às escuridões do nosso próprio coração, muitas vezes pecaminoso, apesar das nossas fragilidades e limitações, podemos ser unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo chamado, o mesmo Espírito. É um milagre. Isso cresce e se torna evidente à medida que o caráter de Cristo, suas virtudes em nós, se tornam mais visíveis.
E isso tem como consequência e tem como origem também um vínculo de paz. Paz com Deus e uns com os outros. Meus irmãos, viver em unidade é fácil ou difícil? Você diria, pastor, é preciso ter muita paciência. O que mais é necessário? Tem que ter domínio próprio. Eu tenho que me negar, me anular e tenho que amar muito. É curioso como é exatamente isso que é necessário, fruto do caráter de Cristo em nós. Exatamente isso é que é necessário: paciência, domínio próprio, negar a si mesmo para tomar a cruz e seguir a Jesus e amar muito intensamente. Então você está certo se você acha que isso é necessário. E demanda esforço, diligência e dedicação. Mas quando você estiver disposto a corresponder a esse chamado para viver unido em amor, não fique olhando demais para si mesmo, nas suas qualidades pessoais que você possa apresentar. Não fique olhando demais para o irmão, para os defeitos que você não tem ou que acha que não tem, que atrapalham esta unidade. Para corresponder a esse chamado de viver em unidade e em amor, você precisa olhar para o que o Deus Trino fez por você, escolhendo você antes da fundação do mundo, entregando o seu filho, o filho entregando a si mesmo por amor a você, e na dependência do Espírito Santo que habita em você. Quanto mais você conhecer ao nosso Deus, mais você o amará, estará disposto a servi-lo e a servir também ao seu irmão. Mais unido você estará no corpo de Cristo. E como? Amando e servindo uns aos outros em unidade. A segunda lição está nos versículos 7 a 12, que é que você foi chamado para servir na edificação do corpo de Cristo. O viver de um modo digno da vocação é também um chamado para servir na edificação do corpo de Cristo. Dos versículos 7 em diante diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas." Meus irmãos, aqueles que foram chamados para servir na edificação do corpo de Cristo. Isso porque a graça de Deus não somente nos salvou, derramando sobre todos nós igualmente uma graça salvadora, que é um chamado para vivermos de um modo digno dessa vocação, mas Deus também, além de nos chamar para viver perante Ele de uma forma santa e irrepreensível, Ele também derramou sobre nós tudo o que precisamos para servi-lo como Ele requer de nós. Em outras palavras, Deus deu a cada um de nós, de um modo particular e especial, os recursos necessários para servi-lo no corpo de Cristo. Nesse sentido, nós somos diferentes. Recebemos a mesma graça e o mesmo chamado. Mas quando Deus derrama a sua graça, Ele também nos dota de dons, de maneira que cada um aqui tem uma função no corpo de Cristo. Quando Jesus, depois de ter descido às profundezas da terra, Ele ter se humilhado neste mundo, essa é a ideia, Ele subiu ao céu e derramou graça em forma de dons. Para quê? Para que a igreja viva em unidade e que possamos, nos nossos dons, promover a edificação do corpo de Cristo. E qual é essa graça? Ele continua falando sobre estes dons e recursos que Deus nos dá no versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O Senhor Jesus graciosamente deu à igreja aquilo que precisavam para viverem unidos e edificarem-se mutuamente. A começar pelos apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus, que testemunharam da sua glória, da sua ressurreição, que foram, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, 20,
a base desse edifício que é a igreja, o fundamento da igreja. Depois ele fala sobre os profetas, através de quem Deus quis se revelar pela sua palavra, e certamente há os profetas como ofício do Antigo Testamento que cessaram. Mas depois, a partir do Novo Testamento, a gente vê um dom de profecia. Aquele que recebe do Espírito de Deus, quando fala da palavra de Deus, profetiza. Porque é um porta-voz do próprio Deus. Meus irmãos, quando Deus concede dons para que falemos da palavra dele, com as características que ele mesmo colocou em nós, podemos ser porta-voz dele, representantes de Cristo, onde ele nos colocou e de forma especial na igreja. O apóstolo Paulo também fala sobre os evangelistas, aqueles que proclamam a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos, para que possam se converter ao Senhor. E ele termina essa parte dizendo pastores e mestres, que são os líderes que Deus levanta para conduzirem o rebanho, cuidar das almas, como quem deve prestar contas, como vimos pela manhã, e também que ensinam as Escrituras. Meus irmãos, temos passado dias em que consideramos o papel da liderança na vida da igreja. E vejam o fato de Deus ter nos deixado líderes a todos nós, como uma expressão da sua graça e do seu amor a nós. Os irmãos já pararam para pensar, baseando aqui o que diz o versículo 11, que Deus usou homens no decorrer da história para que o Evangelho, a palavra de Deus, pudesse ser ouvida por você? Deus usou profetas, Deus usou os apóstolos, Deus usou evangelistas e alguém transmitiu o Evangelho a você. Deus usa profetas no sentido de que quando pessoas falam da palavra de Deus, e Deus é ouvido e há uma resposta ao Evangelho pregado, pudemos conhecê-lo. E ao ouvir dessa palavra, podemos ser moldados por ela, refletir as virtudes de Cristo. Não foi assim que você foi chamado para servi-lo? Por aqueles que Deus levantou, para que você pudesse ser chamado por Ele e pudesse ser capacitado por Ele para servi-lo com seus dons? E é esse o objetivo, como diz o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, todas essas coisas Deus nos deu graciosamente, não para sermos servidos e cuidados por Ele em nossas necessidades. Na verdade, como está muito em alta nesses dias, um tipo de participação da igreja que é mais para ser servido do que para servir. Deus não nos deu todas essas coisas para que fôssemos servidos e cuidados naquilo que nós queremos. Deus nos deu todas essas coisas para que possamos servi-lo na edificação do corpo de Cristo. Por isso a pergunta: que diferença você, com os dons que Deus te deu, tem feito no corpo de Cristo? O trabalho da liderança qual é? Ensinar para o aperfeiçoamento dos crentes, para que todos cresçam. E para que possam servir mais e melhor a Deus na edificação, no desenvolvimento da própria igreja. E sobre isso, em nossos dias, há muitos espectadores que participam do trabalho, mas que não se envolvem profundamente na unidade da igreja e nem se dispõem ao serviço. Meu irmão e minha irmã, com todo amor, se você tem sido mais um espectador do que um servo na igreja disposto a servir, use os dons que Deus te concedeu, porque os dons que Deus te concedeu, Ele deu intencionalmente para o benefício do corpo de Cristo que Ele designou para cá. Não seja um mero espectador, alguém que quer ser servido e deseja até ser agradado, mas disponha-se a servir, a usar os dons que Deus te deu, porque este dom, ou estes dons, porque Deus também dá alguns ao único irmão, ao único membro, é necessário para a edificação do corpo de Cristo. E como um corpo, se há alguém que não está servindo, está sobrecarregando o outro membro. O corpo deixa de ser beneficiado por aquele dom que não está sendo exercido. A igreja sofre, não é edificada como poderia ser, não cresce como Deus deseja. Em nossos dias há muitos também consumidores de conteúdo, que
que procuram aprender aquilo que ainda não sabem, mas deixam de colocar na prática este ensino. Então somente recebe e vai sendo alimentado intelectualmente, mas não usa para servir e nem para promover a unidade da igreja. Muitas vezes quem se coloca diante de uma pregação para acumular conhecimento pode produzir até um problema para a unidade. Quando vai por um caminho da arrogância, não da humildade, em que se coloca como quem sabe mais do que o outro, isso não gera unidade, e sim divisão. Há também alguns que são fiscais do serviço dos outros. Tem sempre algum comentário, alguma ideia, alguma crítica sobre os outros. E é um tipo de postura que não agrega, que não promove a unidade, mas divisão também. Não promove a paz e o amor, mas o egoísmo, partidarismo, não promove edificação, mas destruição. Meu irmão e minha irmã, você foi chamado para servir na edificação do corpo de Cristo. E para isso honre os líderes que te ensinam a palavra de Deus. E use os dons que Deus te concedeu para servi-lo, enquanto serve a outros irmãos. E o que acontece quando correspondemos ao chamado, que temos isso desde o versículo 1, de vivermos de um modo digno da vocação que recebemos, em unidade e amor, e levamos a sério o serviço a Deus na edificação do corpo de Cristo, quando honramos os líderes que Ele coloca sobre nós, e nos dispomos a servi-lo usando os dons que Ele nos concedeu. O que vemos é o que consideraremos na última parte, a partir do versículo 13, que é a seguinte lição: você foi chamado para a maturidade em Cristo. Não para continuar um bebê, se alimentando das mesmas coisas. Mas você foi chamado para a maturidade em Cristo. Versículo 13 em diante diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, quando correspondemos ao chamado de viver de um modo digno da nossa vocação, tão gloriosa, incomparável, em unidade e em amor, e levamos a sério o serviço a Deus na edificação do corpo de Cristo, honrando os líderes e os dons que Ele concede, nós caminhamos vitoriosamente de modo crescente em triunfo rumo à maturidade. E não é qualquer maturidade. É rumo à perfeita varonilidade em Cristo. Em outras palavras, quando você responde a este chamado, você crescerá em Cristo e será usado por Deus para que a igreja cresça. Não somente você crescerá em Cristo, mas você será instrumento para que a igreja cresça e todos em maturidade à semelhança de Cristo. O crescimento da igreja não se dá somente em números. Muitas vezes, quando se vê um relatório numérico, quantos membros tinham, quantos têm, procuramos ter talvez uma ideia de crescimento, ou no tipo de atividade que realiza. Uma igreja pujante, né? Essa palavra fazia tempo que eu não usava. Bastante envolvida, incansável. A igreja não cresce em números de atividades ou em números de pessoas somente, embora cada um desses aspectos tenha o seu lugar. O crescimento diante de Deus, de cada um de nós, não se dá somente no nível de conhecimento bíblico que você possa armazenar. Viver em unidade e em amor, honrar a liderança e usar os dons, e o crescimento de cada um, e a maturidade do corpo de Cristo, na cooperação de cada parte, sempre andam juntos. Você só será mais maduro na fé
e se parecerá mais com Cristo, à medida que viver de um modo digno do Evangelho, em profunda unidade e intenso amor pelos irmãos. Meus irmãos, uma preocupação que tem sido recorrente, muitas vezes, nesses tempos em que nós estamos, é do distanciamento de alguns irmãos e a falta de envolvimento, talvez uma acomodação após a pandemia, e nos preocupamos, desejando que os irmãos estivessem mais envolvidos, mais unidos, tendo oportunidades de manifestar amor a Deus e pelos irmãos no serviço mútuo. E quando isso não acontece, se deixa de responder ao chamado de viver de um modo digno do Senhor. A falta de unidade não se dá somente quando há conflitos, mas quando há falta de um envolvimento profundo com o corpo de Cristo, para que se manifeste um amor intenso pelos irmãos, e até quando eu conheço muito bem aquele com quem eu convivo, e possa ser difícil em alguns momentos eu seja exposto a uma situação em que eu deva amá-lo incondicionalmente. Você só será mais maduro e mais parecido com Cristo, estando atento à palavra de Deus, no ouvir daqueles que Deus tem colocado na sua vida para ensiná-lo, para pastoreá-lo, e não somente um bom ouvinte, mas um operoso praticante. Você só será mais maduro e se parecerá com Cristo quando exercitar os dons que Ele te dá na edificação do corpo de Cristo. Um membro do corpo que não exerce a sua função fica atrofiado, não se fortalece e nem parece com aquele que o chamou. Meus irmãos, fomos chamados para a maturidade em Cristo, por isso o chamado cresça, dependendo, é claro que de Deus, mas do corpo de Cristo. Alguém que não está envolvido profundamente, como vai crescer? Como vai caminhar rumo à maturidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo? Por isso, cresça dependendo do corpo de Cristo a cada dia. Nós dependemos uns dos outros. Deus derramou sua graça sobre nós e somos todos igualmente abençoados. Mas somos diferentes porque Deus derramou sua graça nos dando dons diferentes para que juntos trabalhemos na edificação do corpo de Cristo. E como fazemos parte de um corpo, somos dependentes uns dos outros. E a vontade de Deus é que o corpo de Cristo cresça até que chegue à semelhança do Senhor Jesus. E eu quero concluir com algumas perguntas, duas, que são as mesmas que eu fiz no início. Que diferença a igreja faz na sua vida? Como você tem respondido a este chamado? E você poderia responder no seu coração diante de Deus e quem sabe em outras oportunidades no particular. Que diferença você tem feito na vida desta igreja? Você foi chamado para viver de um modo digno da vocação, por isso, viva em profunda unidade na igreja e intenso amor pelos irmãos. Você também foi chamado para servir a Deus na edificação do corpo de Cristo, por isso honre os líderes, como aqueles que Deus colocou para zelar da sua igreja, e use os dons que Deus te concedeu em benefício da igreja, não somente em benefício próprio. E por último, você foi chamado para a maturidade em Cristo, por isso cresça. E isso só acontecerá à medida que você depender mais, estiver mais unido e servindo mais com o corpo de Cristo a cada dia. Que Deus os abençoe. Amém.